pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a resolver uma peça de contrarrazões. Contrarrazões não é uma peça inédita, viu? Contrarrazões já foi cobrada uma vez numa reaplicação que nós tivemos lá há muito tempo, mas não quer dizer que não possa vir na sua prova. E se vier, que maravilha! Contrarrazões é uma peça muito boa para cair porque é uma peça relativamente simples. Lembra o que eu falei com vocês lá na aula de RO, que era uma das aulas mais importantes do curso? Que se você entende o recurso ordinário, você entende qualquer recurso e também as contrarrazões, porque as contrarrazões nada mais são do que uma resposta a um recurso. É como se fosse, por assim dizer, a contestação dos recursos. Você está respondendo aquele pedido de reforma da decisão, da sentença, de um acórdão. Nas contrarrazões, você vai simplesmente responder a esse pedido. Então, as contrarrazões podem ser uma resposta a um recurso ordinário, a um recurso de revista, aos embargos ao TST, ao recurso extraordinário. Falou que é recurso, a resposta será contrarrazões. Lembrando, como que a gente identifica a medida processual cabível? Sempre fazendo aquelas duas perguntinhas. Qual foi o último momento processual narrado no enunciado e o que você quer com aquela medida? O último momento processual aqui vai ser o recurso interposto pela parte contrária. Seja um recurso ordinário, seja um recurso de revista, e o seu objetivo é responder a este recurso. Se no recurso o pedido é de reforma da sentença, nas contrarrazões o seu pedido vai ser de manutenção da decisão. Então vamos fazer um exercício aqui de contrarrazões. É o enunciado da própria FGV que, quando caiu, né, contrarrazões, deu uma adaptadazinha, até porque é bem antigo, foi antes da reforma trabalhista, então deu uma adaptada, retirei algumas teses, porque o nosso objetivo aqui, como eu sempre falo com vocês, não é ficar treinando teses, e sim a peça. Então, se a gente for fazer todas as teses, a gente não teria tempo. Quem sabe futuramente a gente tem um curso de oficina de teses, né, e não oficina de peças, é uma boa ideia, né? Muitos têm dúvidas na criação das teses, mas nosso foco aqui é outro e a gente vai partir para a leitura. Lembrando que a gente tem uma primeira leitura sem marcar nada, apenas para identificarmos quem é a peça, qual é a peça, quem é o nosso cliente, o que a gente quer com aquela medida, e a partir daí a gente faz uma segunda e quantas outras leituras forem necessárias, fazendo as marcações devidas. Vem comigo. Renato trabalhou como recepcionista para o restaurante Amargo Limitada, tendo sempre recebido salário fixo no valor de R$ 1.600 mensais. Foi dispensado imotivadamente após 2 anos de serviço. Ajuizou reclamação trabalhista distribuída à 99ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí, pleiteando o pagamento extraordinário pelo tempo de duração da viagem de ida e volta ao trabalho, pois a empresa fornecia transporte. Alegou que de sua residência até o local de trabalho não havia transporte público e que gastava 1 hora para ir e 1 hora para retornar. Por último, pleiteou diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com outro recepcionista, o qual inicialmente trabalhava como maître, mas por força de decisão do INSS, por limitação física, teve sua função alterada quando percebia R$ 2.000 mensais. Na audiência, após a apresentação de defesa com documentos, foram dispensados os depoimentos pessoais. A parte autora declarou não ter outras provas. 10 dias após o encerramento normal da audiência, o juiz prolatou a sentença de improcedência total dos pedidos, com custas fixadas em R$ 500. Inconformado, Renato, 25 dias após haver sido notificado da decisão de improcedência dos pedidos, apresentou recurso ordinário para tentar revertê-la, sem juntar qualquer documento. Você foi notificado como advogado da empresa para apresentar a peça prático profissional em nome do seu cliente. Sabendo que após a intimação da sentença não houve nenhum feriado ou recesso forense, redige a mesma apresentando os argumentos pertinentes. Bom, o que a gente tem aqui? Um processo ajuizado pelo Renato contra o restaurante Amargo. Nosso cliente é o restaurante Amargo. E qual que é a medida cabível? Eu sei que a gente está numa aula de contrarrazões, logicamente seria contrarrazões. Mas como que vocês identificariam? Tiveram alguma dificuldade para identificar? Se vocês não soubessem que era uma aula de contrarrazões, pegasse só o enunciado, se fosse assim na sua prova? Bom, a gente tem aqui que o último momento processual foi o recurso ordinário interposto pelo Renato, certo? Então, o Renato interpôs esse recurso ordinário
que foi o último momento processual. O que aconteceu nesse processo? O Renato ajuizou reclamação trabalhista, o restaurante Amargo apresentou a contestação, teve audiência, o juiz proferiu a sentença. Dessa sentença, o Renato interpôs o recurso ordinário. Interpôs o recurso ordinário 25 dias após o prazo, né? Foi o que está escrito aqui. Nós somos intimados desse recurso ordinário que foi interposto pelo Renato. Qual que é a medida cabível? Eu tenho uma sentença que foi de total improcedência. Se eu sou reclamado, isto me beneficia. Eu quero que esta sentença seja mantida. Então, eu vou apresentar contrarrazões ao recurso ordinário para responder a esse recurso, pedindo a manutenção da sentença. Certo? Qualquer dúvida que você tiver, sabe, é só me mandar lá no WhatsApp que eu respondo para você o mais rápido possível. Vamos embora para a segunda leitura e marcarmos o que é de relevância neste enunciado. Renato, que é o recor... E aqui, gente, cuidado! Acho que o ponto mais difícil das contrarrazões é você ligar o cérebro para o fato de que aqui você representa o recorrido. Na contestação, você representa o reclamado sem problema. Quando chega nas contrarrazões, eu reparo que muitos alunos acham que é o recorrente e colocam o nome do recorrente como se fosse ele. Muita atenção, que aqui você representa o recorrido, certo? Recorrido, igual lá na contestação, o reclamado. Então, o Renato é o recorrente. Trabalhou como recepcionista para o restaurante Amargo, nosso cliente, e o recorrido, tendo sempre recebido salário no valor de R$ 1.600 mensais. Foi dispensado imotivadamente após 2 anos de serviço. Ajuizou a reclamação trabalhista distribuída na 99ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí. Essa informação é importante porque foi para lá, foi esse juiz da 99ª Vara do Trabalho de Teresina que proferiu a sentença favorável. É para lá que eu vou endereçar minha folha de rosto, né? Lá que é o meu juízo ACO. Então, ajuizou a reclamação trabalhista distribuída na 99ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí, pleiteando o pagamento extraordinário pelo tempo de duração da viagem de volta ao trabalho. Então, está aqui um pedido. Pois a empresa fornecia transporte. Alegou que de sua residência até o local de trabalho não havia transporte público e que gastava 1 hora para ir e 1 hora para retornar. Por último, pleiteou diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial com outro recepcionista, o qual inicialmente trabalhava como maître, mas por força de decisão do INSS, por limitação física, teve sua função alterada quando percebia R$ 2.000 mensais. Então, perceba, o Renato recebia lá 1.600, fazia a mesma função que o empregado, que foi readaptado, que trabalhava como maître, mas quando ele foi readaptado na função de recepcionista, ele não podia diminuir o salário, manteve o salário de R$ 2.000 e por isso Renato queria equiparação com ele. Na audiência, após a apresentação da defesa com documentos, foram dispensados depoimentos pessoais. A parte autora declarou não ter outras provas. 10 dias após o encerramento normal da audiência, o juiz prolatou a sentença de improcedência total dos pedidos. Ou seja, se a gente representa a empresa, o restaurante Amargo, ficamos muito felizes com essa decisão, que só nos beneficia. Com custas fixadas em R$ 500. Lembra, gente? Falamos isso lá na aula de recurso ordinário, dos pressupostos de admissibilidade. Quem paga as custas é a parte vencida. Quem é o vencido aqui? É o reclamante. O reclamante vai ser o vencido quando ele perder tudo, quando ele tiver a sentença sendo julgada totalmente improcedente. Se a sentença foi julgada totalmente improcedente, ele vai ter, nesse caso, quem vai ser responsável pelo pagamento das custas é o reclamante. Se o reclamante tiver pelo menos um pedido julgado procedente, ainda que ele tenha pedido 20, tenha feito 20 pedidos, se ele ganhou um, ele não é o vencido, aí é o reclamado. Então, voltando, quando que o reclamante recolhe custas? Se ele tiver a sentença julgada totalmente improcedente e, obviamente, não for beneficiário da justiça gratuita. Então, aqui não falou nada de justiça gratuita. Foi a sentença totalmente
improcedente. Logo, o reclamante deve arcar com as custas de R$ 500. Inconformado, Renato, 25 dias após ter sido notificado da decisão de improcedência dos pedidos, apresentou recurso ordinário para tentar revertê-la, sem juntar qualquer documento. Olha só, eu tenho aqui o Renato, 25 dias depois da notificação que ele interpôs o recurso. Qual que é o prazo para o recurso ordinário? 8 dias úteis, né? E lá no final falou que não teve nenhum feriado ou recesso forense. Ou seja, esse recurso ele é intempestivo, porque o Renato não interpôs no prazo correto, ele interpôs o recurso só 25 dias depois. E aqui tem um outro detalhe que eu quero que você perceba que está escondidinho, sem juntar qualquer documento. Por que você acha que a banca colocou esse pedacinho sem juntar qualquer documento? Para ela te esconder uma preliminar, para ela dizer sem dizer que esse recurso é deserto. Por quê? Porque a gente está diante de um reclamante que teve o processo julgado totalmente improcedente e que não lhe foi concedido os benefícios da justiça gratuita. Logo, ele deve recolher custas para recorrer. E como que se comprova o recolhimento das custas? Com a juntada, no prazo recursal, da guia de recolhimento de recurso, de custas. Como não foi juntado, o reclamante não comprovou o recolhimento das custas processuais. Não comprovou. Não comprovou, o que vai acontecer? Esse recurso é considerado deserto, porque ele simplesmente interpôs o recurso sem comprovar o recolhimento das custas. Não sei se ele pagou ou se ele não pagou. Então, o recurso ele é deserto. Percebam que aqui nós temos duas preliminares, a de intempestividade e a de deserção por ausência de recolhimento das custas processuais. As preliminares nas contrarrazões serão os pressupostos de admissibilidade do recurso. Porque lembra, o que é uma preliminar? Toda preliminar é aquilo que o juiz ou o tribunal analisa antes de analisar o mérito, porque a análise do mérito depende dessas preliminares, certo? E quando a gente fala em contrarrazões, a gente está respondendo a um recurso. O que seria preliminar? O que o juiz ou o tribunal, no caso, o presidente do tribunal, analisaria antes de analisar as teses de mérito? Se o recurso possui todos os pressupostos de admissibilidade. Logo, a ausência de qualquer deles eu vou alegar onde? Na preliminar das contrarrazões. Então, vamos lá. Já lemos aqui, já fizemos as marcações, vamos para a parte de ouro da nossa peça, que é o rascunho, certo? Então, vamos começar a fazer o rascunho aqui. O que a gente faz no rascunho? A estrutura da petição, né? E a estrutura das contrarrazões, gente, ela é bem parecida com a do RO. Por quê? Você está respondendo ao RO. Você está peticionando perante o juízo a qual quem vai julgar as suas contrarrazões também vai ser lá no juizado de quem, então tenho duas peças com basicamente a mesma estrutura do RO. Basicamente, porque tem algumas diferenças que a gente vai ver agora. Então, eu tenho número 1, primeiro aqui, né, na minha folha de rosto. Eu tenho número 1, o endereçamento. O número 2, o número do processo. O número 3, o preâmbulo. Se fosse no recurso ordinário, o meu número 4 seria os pressupostos de admissibilidade, lembram? Em qualquer recurso. Por que nas contrarrazões eu não tenho esse tópico? Porque eu não tenho o pressuposto de admissibilidade das contrarrazões. O pressuposto de admissibilidade é do recurso. Contrarrazões não precisa cumprir pressupostos recursais. Não precisa de ter custas, depósito recursal. Não precisa, você está apenas respondendo a um recurso. Então, pula esse tópico, coloca lá a tempestividade nos requerimentos, a gente vai já ver como faz isso, mas eu não tenho aquele tópico específico dos pressupostos de admissibilidade. Em compensação, então, depois do preâmbulo, já que eu não tenho os pressupostos de admissibilidade, eu tenho apenas os requerimentos. E depois, no 5, eu tenho a finalização.
aqui na peça de contrarrazões, eu vou ter número 1, também o endereçamento. Número 2, preliminares de mérito. Número 3, prejudiciais, né? Depois, faltou um O. Depois, eu tenho o mérito. Requerimentos finais. E 6, finalização. Vamos lá. Pensando em cada item individualmente. O endereçamento, eu vi aqui que é lá para a 99ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí, que é o meu juiz, ACO. Então, no endereçamento, eu vou endereçar para a 99ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí. O número do processo não falou, né? Não tem número do processo ali. Eu vou colocar de forma genérica, né? Como que é essa forma genérica? Ou os 3 pontinhos, ou xxx, triplo x. No preâmbulo, quem eu vou colocar? Primeiro, o recorrido, certo? Lembra, gente, mesmo que aqui a gente esteja falando que você representa o recorrido, o restaurante recorrido, sempre vê o nome em primeiro. O seu cliente vem sempre em primeiro lugar. Então, restaurante amargo no polo ativo. E quem é o recorrente? O Renato. Fundamentação das contrarrazões está no artigo 900 da CLT. Requerimentos. Vamos pensar na linha do tempo, vamos entender esses requerimentos ao invés de decorar? Pensa comigo. No recurso ordinário você tinha recebimento, intimação e remessa, certo? Isso porque o seu recurso chegava na vara do trabalho, onde foi proferida a decisão que está recorrendo, o juiz analisava a presença dos pressupostos de admissibilidade, se todos estivessem presentes, ele recebia esse recurso e intimava a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, remetia para o TRT, julgar, certo? Não é assim que a gente estava fazendo aqui, ó. Agora, perceba em que momento da história nós vamos entrar. Esse recurso ordinário já foi para o juiz ACO. O juiz ACO intimou a parte contrária a apresentar as contrarrazões, mas se ele intimou é porque ele verificou a presença dos pressupostos de admissibilidade lá. Estavam presentes e aí ele fez o quê? Intimou a parte contrária a apresentar as contrarrazões. É nesse momento que você entra. Recebidas as contrarrazões, o processo será remetido para o TRT. Então, percebam que aqui a gente não vai pedir quais eram os do RO, recebimento, intimação e remessa. A gente vai pedir o recebimento, sim, mas o recebimento das contrarrazões. Intimação da parte contrária é preciso? Não, né? Se eu sou a parte contrária, fui intimada, não preciso intimar o reclamante das minhas contrarrazões. Recebimento, intimação e remessa. Remessa eu tenho que pedir? Sim. Remeter minhas contrarrazões para o tribunal, para o juiz de quem? Depois você faz a finalização, aquela parte, nesses termos, pede deferimento, local e data, etc, etc. Bom, isso na folha de rosto. E na folha de razões? Ou melhor, na folha de contrarrazões, que é uma contrarrazões, né? Endereçamento para o TRT. Bom, eu estou no Piauí. Vou lá no artigo 674 da CLT e vou verificar que o Piauí pertence à
22ª região. Então, vou endereçar para o TRT da 22ª região. Preliminares de mérito, vimos que temos duas. A intempestividade e a deserção. Prejudiciais de mérito. Vocês viram falando alguma coisa de prescrição? Não, né? Então, se não fala de prescrição, não temos prejudicial de mérito nesta peça. Agora chegou no mérito. O que eu faço? Coloco aqui embaixo as teses de mérito. Tese de mérito. Quais teses de mérito nós temos aqui? Voltando lá para o enunciado, temos duas. Temos da equiparação salarial e das horas in itinere. Então, vou escrever aqui quais são as teses de mérito. São as horas in itinere e a segunda tese da equiparação salarial. No mérito, qual que é o nosso pedido sempre? Aqui nas contrarrazões, sempre de manutenção. Lembre que você tem vantagem, teve a sentença julgada a seu favor, então trate de conseguir mantê-la. Requerimentos finais. O que eu vou pedir nos requerimentos finais da peça de contrarrazão? Lembrem sempre de comparar com o recurso ordinário, que é aquilo que você conhece melhor. No RO, a gente pediu o que nos requerimentos finais? Conhecimento do recurso e acolhimento das preliminares prejudiciais, no mérito o provimento, certo? Aqui é o contrário. Se no recurso eu pedir o conhecimento, aqui eu vou pedir o não conhecimento. Mas para eu pedir o não conhecimento, eu tenho que ter algum pressuposto que não foi preenchido, alguma preliminar de mérito, certo? Então, se eu tiver preliminar, eu peço o não conhecimento. Se eu não tiver, eu não vou pedir o não conhecimento do recurso. Eu preciso ter algum elemento para que ele não seja conhecido, certo? E nesse caso nós temos dois. Então, aqui nosso primeiro requerimento. Agora pensa comigo, você tem um requerimento. Você vai pedir o não conhecimento, mas você tem a preliminar. Então, você vai pedir o acolhimento da preliminar para, aí sim, negar conhecimento ao recurso, tá? Então, faça nessa ordem que vai dar certo. Então, aqui nos requerimentos finais, eu vou ter o acolhimento para não conhecer o recurso. Depois, preliminar, prejudicial também peço acolhimento se tiver. No mérito, eu vou pedir o não, o quê? Não provimento. Lembra que eu estou falando de recurso, então não é a procedência, sim o provimento. Depois, a finalização. Tá pronto o nosso rascunho, né? Sempre assim, a gente vai pensando em cada item e já está ali. Vamos lá, por partes, para fazer aqui essas contrarrazões. O endereçamento da folha de rosto vai para a 99ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí. O que eu faço? Volto, vou lá, coloco ao douto juízo da 99ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí. Volto no rascunho para riscar o endereçamento. Número do processo. A gente viu que não tem, né? Número do processo. O que a gente faz? Coloca os 3 pontinhos ou xxx. Processo número. Coloca lá os 3 pontinhos.
termina, volta para o rascunho e risco que você já fez. Agora eu tenho no preâmbulo o restaurante amargo, primeiro, e a parte contrária, o Renato. Restaurante amargo, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, em que litiga com Renato, também qualificado, vê a presença de Vossa Excelência por intermédio do advogado que a subscreve, conforme com o artigo 900 da CLT, oferecer contrarrazões ao recurso ordinário para o egrégio Tribunal Regional da 22ª Região. Termina aqui, vai no rascunho para riscar. Ups, passou. Aqui. Então, risco o preâmbulo. Depois, os requerimentos e a finalização. Requer o recebimento das contrarrazões tempestivamente apresentadas no prazo de 8 dias e a sua remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Então, continua o recebimento e a remessa. Especificamente nessa que mudou foi que, como nós estamos fazendo contrarrazões, o que vai mudar é que eu não vou pedir a intimação da parte contrária. Eu vou simplesmente pedir o recebimento e a remessa sem pedir a intimação da parte contrária. E é aqui que eu coloco a tempestividade, estão vendo? Tempestivamente apresentado no prazo de 8 dias. E aí você finaliza nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB número. Volta lá no rascunho para arriscar. Recebimento, remessa. Ok, ok. Agora no endereçamento da folha de contrarrazões. Bom, 22ª Região, de acordo com o artigo 674 da CLT. Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, recorrente Renato, recorrido Restaurante Amargo, origem 99ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí, contra razões ao recurso ordinário. Endereçamento já foi. Preliminares de mérito. Temos intempestividade e deserção. Lembrem de começar sempre por aquela que você tem mais facilidade. Então, você viu lá no recurso, o prazo para interpor o recurso ordinário é de 8 dias. Onde está falando isso? No artigo do RO. A deserção você vai procurar por custas, né? E vai verificar quem é o responsável pelo pagamento das custas. Como não houve juntada de nenhum documento junto com o recurso, não houve a comprovação do pagamento das custas. Então, vamos lá. Aqui também a gente sempre faz o fato, o fundamento e o pedido. Lembrando que aqui o nosso pedido nestas preliminares é de quê? De não conhecimento do recurso da parte contrária. Olha só a intempestividade. O recorrente interpôs recurso ordinário após decorridos 25 dias contados da intimação da sentença, sendo que não houve nenhum feriado ou recesso forense que interrompesse o prazo recursal. Tá aí a exposição dos fatos. Nos termos do artigo 896, inciso 1º da CLT, o recurso ordinário deve ser interposto no prazo de 8 dias contados da intimação da sentença. Tendo em vista que este prazo não foi respeitado pelo recorrente, uma vez que interpôs o recurso 25 dias após a intimação, restou caracterizada a intempestividade da peça recursal, não preenchendo um dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Diante do exposto, olha só, requer o não conhecimento do recurso ordinário por ser intempestivo. Terminei essa tese. Bora para o rascunho, para riscar um pouquinho mais para cima. Aí, a intempestividade. Agora vamos fazer de deserção. Você vai procurar por custas, por deserção. E você vai chegar, sem dificuldade nenhuma, no artigo 789. Veja só. A sentença julgou improcedente os pedidos do reclamante e o condenou a pagar custas de R$ 500.
Contudo, ao interpor o recurso ordinário, não houve ajuntado de nenhum documento que comprovasse o recolhimento das custas processuais. Nos termos do artigo 789, inciso 2º, parágrafo 1º da CLT, o recorrente é obrigado a recolher as custas quando a sentença for de total improcedência, como no caso dos autos, já que não era beneficiário da justiça gratuita. Sendo assim, restou caracterizada a deserção por ausência do recolhimento de custas processuais. Diante do exposto, requer o não conhecimento do recurso por ausência do preparo. Tudo que você quer nas contrarrazões é que o recurso sequer seja analisado, né? Então, muita atenção para o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Terminou a tese, vai para o rascunho. Então, deserção também já foi. Agora, no mérito, temos a manutenção, o pedido de manutenção das horas in itinere e da equiparação salarial. Lembrando sempre que você não vai começar necessariamente na ordem, você vai começar pelo que você tem mais facilidade para fazer, certo? E aí você vai procurar por hora itinere. Onde está a hora itinere? No artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Né? Hora itinere facinho de achar, já está batido o tema. Vai no artigo 58, parágrafo 2º, leia o que diz o artigo e vamos embora fazer a tese de hora itinere. O recorrente apresentou o recurso ordinário pleiteando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de hora itinere, ao argumento que gastava 1 hora para ir e 1 hora para voltar do local da prestação dos serviços. A sentença deve ser mantida, uma vez que, de acordo com o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, o tempo despendido da residência do empregado até o local de prestação de serviços não é computado na jornada de trabalho, independentemente de o empregado fornecer o transporte. Sendo assim, não é considerado o tempo à disposição do empregador e não é somado à jornada de trabalho do empregado, não sendo devida qualquer hora extra ao recorrente. Diante do exposto, requer o quê? A manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de hora itinere. Termina a tese, bora para o rascunho. Risca aqui, hora itinere. Temos mais uma, equiparação salarial. Também fica fácil, né? Lá no índice emissivo, equiparação salarial, e o parágrafo 5º vai dizer que o parágrafo 5º, que vai do artigo 461, vai dizer que não pode se fazer equiparação com o empregado readaptado. O empregado readaptado não serve de paradigma. Veja só, o recorrente pleiteou a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de equiparação salarial com um empregado readaptado na função. Aqui é um. A sentença deve ser mantida, uma vez que nos termos do artigo 461, parágrafo 4º, era o parágrafo 4º, parágrafo 4º da CLT, o empregado readaptado na função não pode servir como paradigma para fins de equiparação salarial. No caso dos autos, o reclamante indicou como paradigma empregado readaptado por decisão do INSS, que anteriormente exercia função diversa do recorrente. Por essa razão, a sentença foi acertada ao indeferir o pedido em tela. Diante do exposto, requer a manutenção da decisão que julgou improcedente o pedido de equiparação salarial. Vai terminar a tese, vai voltar no rascunho e vai riscar. Equiparação salarial, ok. Bom, quando você fizer todas as teses, você vai lá na estrutura e risca aqui. O mérito pedido de manutenção. Agora sim, requerimentos finais. Vou pedir o acolhimento das preliminares para não conhecer do recurso. E no mérito, vou pedir o não provimento para manter a sentença. Olha isso. Requerimentos finais. Diante do exposto, requer o acolhimento das preliminares de mérito para negar conhecimento ao recurso ordinário. Sucessivamente, né, caso esse recurso seja conhecido, no mérito, requer seja negado o
provimento ao recurso, para que a sentença seja mantida. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Espero que você tenha percebido que é uma peça simples. A gente poderia fazer várias e várias teses aqui, sempre pedindo a manutenção da sentença. Você vai sempre atacar o argumento do recurso e sempre pedir a manutenção da sentença. Os requerimentos, basta você pensar no caminho, né, no procedimento que a gente tem na peça de contrarrazões. Certo? Qualquer dúvida que tenha ficado, me manda lá no WhatsApp que eu respondo o mais rápido possível. E vamos treinar, 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 que é isso que ajuda na nossa aprovação. Até a próxima aula.